os sinos têm uma música própria, o repique ou o dobre, a música que no meio do tumulto da vida nos traz a ideia de alguma coisa superior à materialidade de todos os dias. Que nos entristecem, se é de finados, que nos alegram, se é festa, ou que simplesmente nos chamam a atenção com um som especial, compassado, sabido de todos. Machado de Assis. Começa agora o Livre Acesso Especial. Badalo, dobrar, dobre, repique, bambal. A linguagem dos sinos e a tradição marianense. As montanhas, igrejas históricas, torres, uma atmosfera propícia para um personagem bem conhecido. Mais que um componente deste conjunto arquitetônico, o sino representa um importante valor cultural e também uma forma de comunicação. No Brasil, cada casebre que funcionava como igreja tinha um sino para chamar a atenção, porque não tinha outro meio de comunicação. Eram os tambores ou os sinos, né? Os tambores, eles iam confundir, os sinos não, as pessoas chamavam. E depois foram usados também para chamar, além da catequese, para a escola, que era outro tipo de catequese também, né, que os jesuítas faziam. Então foi usado assim. E eles depois foram divulgando nas igrejas todas, instalavam-se na igreja, tinha que ter o sino. E os sinos eram assim, tomados como coisas de Deus mesmo. O sino era a voz de Deus. Para manter vivo esse tipo de comunicação, a professora Hebe Rola criou o projeto Oficina de Linguagem dos Sinos. Então nós dávamos uma oficina assim. Eu consegui um dinheiro com uma empresa e publiquei o livro, né? E também temos essa oficina. Eu pude remunerar os professores que me ajudaram, né? Então esse Ian Guest foi um professor de música fantástico. Ele fez marimba com garrafas de líquido, conforme a posição do líquido era uma nota musical. Mas ficou lindo. A Hebe Rola fez um trabalho muito bonito nas escolas, tentando fazer um resgate disso. Mas normalmente quem conhece muito isso é quem está envolvido, né? São piscineiros e pessoas mais velhas do núcleo histórico de Mariana, né? Que conhecem os tipos de toques, né? Sabe, né? Nesse toque foi um toque festejo, foi um toque fúnebre. A gente conhece. Agora porque não tocam mais por exemplo, para mortes, eles não tocam mais, não dão sinal não. Então a gente sabia, inclusive tinha uma diferença. Você sabia quando era para homem e quando tinha morrido um homem ou quando tinha morrido uma mulher. Sabe? Uma do sexo masculino e outra do feminino. E agora não tem mais isso. Em Mariana, os sinos estão presentes na vida dos moradores e nas histórias dos mais velhos. Os sons das diferentes bacias de cobre hoje ecoam com menos frequência. Antes, eles anunciavam o cotidiano da cidade. Desde criança eu ouvi os sinos. Eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe, lá em casa tinha um botijão de gás reserva e tinha outro né, usando. Aí quando eu começava a tocar o sino, eu pegava uma varetinha e ficava batendo, fazia o mesmo som, ficava imitando o toque de sino. Minha mãe achava meio ruim comigo quando eu era menino para fazer isso, mas eu achava legal desde criança. Nem todas as igrejas de Mariana tocam os sinos diariamente. Durante as festas religiosas, como Semana Santa, as batidas são mais frequentes. Mas é próximo da Sé que os marianenses escutam todos os dias as 9 badaladas do sino, às 6 horas da manhã e também às 6 da tarde.
2009, por decisão do IPHAN, o toque dos sinos é patrimônio imaterial nacional. O patrimônio imaterial está atrelado às práticas e manifestações culturais transmitidos de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, sua interação com a natureza e de sua história, gera um sentimento de identidade e continuidade que contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. A gente já conhece os toques, a gente sabe quando o toque tem um toque mais triste, que é quando é um toque de alguma pessoa assim, ou de uma família tradicional que faleceu. Tem o toque festivo, que é aquele toque bem, aí aquele toque de festa, né, de coisa. E junto com o sino vem o relógio também, é super bacana. Mas assim, a gente conhece, realmente assim, eu já conheço diferenciar o sino, se ele é festivo ou se ele é um sino mais fúnebre, um sino mais triste. O patrimônio imaterial é uma categoria um pouco mais recente dentro das políticas patrimoniais, né, no Brasil e no mundo, que busca valorizar, na verdade, que se preocupa em pensar como certas práticas culturais, né, ritos, festas, cerimônias religiosas, certos ritmos, né, musicais e por aí, como essas práticas são realizadas, né, e como essas práticas são, de certa maneira, um pouco ameaçadas pelo processo mesmo de modernização e que elas precisariam ser, portanto, salvaguardadas de alguma maneira. Em 3 de dezembro de 2009, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, oficializou os toques dos sinos em Minas Gerais na condição de patrimônio imaterial brasileiro. A reunião ocorreu em São João del Rei e as cidades tidas como referência são São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. A ideia mesmo de patrimônio material já existe há algum tempo, mas ganha vulto, digamos assim, na nossa política patrimonial a partir dos anos 2000. Então, se os sinos são patrimonializados, são transformados, entendidos como patrimônio material a partir de 2009, está nessa montante aí de compreensão de que é necessário salvaguardar isso. Ora, o registro, às vezes, ele tem a ver com uma constatação do desaparecimento de determinada prática. E pode ser que tenha sido isso que aconteceu com os sinos, né? Ou com, se não o desaparecimento, o enfraquecimento de determinada prática, né? Só de festa mesmo, que eu conheço. Quando tem novena, né, alguma coisa assim, eu conheço. Que o pessoal fala que tem de morte, né, tem de gente especial, isso eu não conheço. Assim, eu acho bonito, que geralmente quando toca, né, tá tocando em homenagem a alguma coisa, então acho bonito. Em 2000, o decreto que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial garante, além do reconhecimento destes bens, o compromisso do Estado em documentar, produzir conhecimento e apoiar a dinâmica dessas práticas socioculturais. Em 2014, foi criado pelo IPHAN o Departamento do Patrimônio Imaterial, que permitiu uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática. Tassiana, você que trabalha com a restauração e a conservação de patrimônios materiais, o que você acha da preservação de patrimônios imateriais? Qual que é a relevância disso? Eu acho que o patrimônio imaterial está diretamente relacionado à memória, e a memória é relacionada à tradição. Então, a conservação do patrimônio imaterial, ela diz respeito diretamente à conservação de uma tradição. Eu acredito que seja de suma importância, principalmente porque é nesses patrimônios imateriais que a gente consegue perceber certas peculiaridades de comunidades e de sociedades, entendeu? Em determinado período, esses patrimônios sempre se atualizam e se modificam, né? Mas a gente consegue perceber sempre a temporalidade real existente dentro desse patrimônio. A gente que está aqui, a gente foi criada aqui na casa e com o sino aqui do lado, mas assim, quando a gente fala no telefone, aqui, né, o meu trabalho, eu dependo do telefone, muitas vezes coincide eu estar falando no telefone e o sino tocar e as pessoas acham lindo. Que é isso? Que barulho é esse? Né, tipo assim, que privilégio, né, você tá aí do lado com esse sino tocando. Eu não acho que incomoda, não. Eu acho que é uma das poucas coisas que a gente ainda tem que
Eu falo que a vida está tão barulhenta, né? E essa coisa do sino eu acho uma coisa muito bacana, uma coisa muito interior, muito cidade histórica, muito mariana. Eu sinto orgulho de estar aqui do lado desse sino aqui tocando.